Shalom, shalom. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Então, nós estamos aqui. Hoje eu estou gravando esse vídeo para, para passar as informações do período em que nós vamos entrar, que serão 50 dias, que vai dar aí 7 semanas. E nessas 7 semanas, que vai corresponder a 11 de agosto a 28 de setembro. O que nós vamos estar fazendo? Nós vamos estar nos preparando para Yom Teruá. E esse Yom Teruá, todos os anos nós separamos esse período para que nós analisamos e nós nos planejamos, o que nós vamos analisar o que deu certo, o que não deu certo, um balanço, como se fosse um balanço espiritual, e nos preparar para os projetos de todos os anos. O Senhor, ele tem prazer quando nós nos separamos e começamos a projetar já o próximo ano espiritual para que os nossos movimentos sejam assertivos. E este ano, olhando aqui as datas, 5.786. E 6 fala, né? 86, né? O 80 é a letra P no calendário hebraico, e ele corresponde à boca de Deus, às palavras, né? Então, nós estamos numa década onde tudo que nós falarmos vai operar, tanto em nosso favor como contra, né? Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com as nossas colheitas. E 6 fala da letra Vav, que é a letra de pino de conexão, que também representa o Senhor Jesus e Yeshua, que também representa céus e terra. E a junção dessas duas letras, né, desses dois, desse número, né, 2026, ele vem com uma junção do número 10 e 5.786, número 8. Então, o que isso representa? O calendário hebraico, aquelas letras, elas não são apenas letras, mas elas são considerados, né, como seres vivos, como vida, como códigos que o Senhor permitiu que deixasse para que a gente tivesse uma interpretação profética para nós podermos nos mover. Mas isso aqui é um profético para o mundo? Não! Isso é um profético que nós separamos, né, para trabalharmos, né, aqui no nosso ministério, mas que muitas pessoas gostam e acabam trabalhando junto. Não significa que o Senhor vai trabalhar só aqui no ministério, mas o Senhor pode trabalhar com todos aqueles que se separarem para fazer um profético, que seja um profético que o Senhor vai ter benefícios no reino e nos trabalhos para a casa do Senhor. Então, 2026, 6, né, fala o sexto filho de Jacó, que é Zebulon. Então, nós entendemos que é um ano aonde haverão muitas colheitas, né? Porque as bênçãos para Zebulon, que ele vinha trazendo os tesouros dos mares. Então, se vem para trazer, para que esses tesouros viessem para a terra, eles teriam que sair, movimentar, trabalhar. Então, aqui nós vamos trabalhar com um tema movimentos e colheitas, ok? Isso serve para quem quiser trabalhar, quem quiser fazer, e também serve para um trabalho que nós vamos desempenhar aqui na nossa casa ministerial. Eu gosto de trabalhar esse profético porque essas questões do profético, trazendo os céus para a terra, faz com que nós nos tornamos produtivos, que isso é o maior foco do Senhor, que nós sejamos produtivos, né? Então, Deus, ele espera que nós sejamos produtivos, Deus olha para nós
como seres produtivos, como árvores frutíferas, né? Então, o Senhor tem muito prazer e espera de nós essa fidelidade de uma vida frutífera. Ele quer que nós sejamos frutíferos. E para dar frutos, né? O Senhor diz em João 15:16: todos vocês são chamados para dar frutos. Vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi para irem e darem muito fruto, e o fruto permaneça. Então, Deus quer que todas as pessoas tenham frutos perenes, que elas produzam, que elas sejam frutíferas, né? E com isso, o Pai é glorificado, né? João 15:8. Meu Pai é glorificado pelo fato de que vocês darem muito fruto, e assim vocês serão meus discípulos. Então, qual que é a característica de todo discípulo do Senhor? É que eles continuem dando fruto, que eles frutifiquem, que eles trabalham, que eles se movam, né? Então, o Senhor não quer pessoas paradas, estáticas, mas Ele quer pessoas que produzem. Então, olha só. Em cima disso, nós teremos 7 semanas, que ela vai começar dia 11 de agosto e vai terminar dia 28 de setembro. Serão 7 semanas, 7 shabates, nesse propósito. Como que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar com palavras, jejum, oração e adoração. Este ano, eu estava buscando o Senhor para um propósito. Todas as vezes que eu me separo, eu já criei esse ambiente, né, de se separar nesses períodos, 50 dias antes, um pouquinho antes, pedindo para o Senhor o que o Senhor quer que a gente trabalhe. E, de certa forma, é claro que nós fazemos aqui para o ministério, mas também todos aqueles que gostam e querem participar, nós abrimos para que a pessoa participe também, né? Não que seja isso profético, né? Que eu vou ditar o mundo, não, mas se beneficia o corpo para algumas pessoas, né? Eles sejam bem-vindos. Então, nós deixamos aberto para quem quiser participar junto com a gente. E ali eu tenho um grupo separado para alimentar toda vez que eu termino uma ministração, às vezes eu crio um PDF e acabo colocando ali. Então, quem quiser e quiser participar, né, e eu vou dar uma analisada, vou olhar bem, porque pessoas que já estão interessadas em trabalhar com seriedade, então a gente vai colocando ali nos grupos, ok? Bom, nesse jejum, eu pedi muita direção ao Senhor. Eu falei, Senhor, que tipo de jejum que nós fazemos? E olhando algumas ministrações do meu apóstolo Éder, eu percebi que ele tem falado bastante de um esfriamento, que isso é total, né? Um esfriamento para a igreja, para as pessoas estão ficando cada vez mais informatizadas, cada vez mais aceleradas, e elas estão se afastando da pessoa do Senhor. E isso é um campo muito perigoso. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Neide, eu sou pastora numa casa ministerial, juntamente com meu marido. Para aqueles que não me conhecem ainda, também sou aluna do 8º termo da Faculdade de Psicologia na minha cidade, Jaú, né? Faculdades integradas de Jaú. Estou no 8º termo, né? E faltam mais esses 3 termos e eu encerro a Faculdade de Psicologia. Por que estou fazendo essa faculdade? Porque já havia um propósito há muito tempo atrás em que eu concluísse uma faculdade novamente e que ela fosse benefício do Senhor, para o Senhor, no reino e para a minha vida, né? Então, o Senhor me deu uma palavra e eu achei até que depois de tanto tempo eu se cumprir essa faculdade na minha vida, eu achei que seria algo impossível, mas o Senhor tem os seus improváveis, né? Então, eu estou terminando, encerrando, mas quando eu cheguei no 3º ano, foi um ano em que eu me envolvi com muitas teorias. E, como nós somos do reino dos céus, a minha mente, ela já estava completamente em Sião.
E quando eu entrei, né, na faculdade, é outra dimensão, é outra mentalidade, e isso deu uma bagunçada mais ou menos, porque eu não conseguia, né, a digerir o conteúdo filosófico, acadêmico, e foi aonde que eu entrei em uma crise existencial. Então, por duas vezes, eu cheguei e pedi para parar na faculdade e eles achavam que eu tinha potencial e que eu já estava muito bem engajada, e por isso eles não me liberaram. Mas eu fiquei eu fiquei muito confusa nessa época. E foi aonde que eu orei ao Senhor. E foi quando o Senhor acabou me dando uma palavra e o marido confirmando, né? Ele falou: não, termina essa faculdade, falta pouco tempo agora. Mas a minha maior preocupação era que eu me afastasse da presença do Senhor. E aí eu entendi por que que Jesus não queria vir para a terra, né? Porque ele não queria ficar longe do Pai, né? O plano era perfeito, mas 33 anos longe do Pai, isso vai fazendo com que a gente fique muito familiarizado com o reino da terra, com as riquezas da terra, com a sabedoria, né, a expertise humana, né? Então eu fiquei muito preocupada. Mas enfim, o Senhor acabou me dando uma palavra, aonde o apóstolo Paulo diz, né, me fiz de grego com os gregos, né, de romano com os romanos, de judeus com os judeus. Então eu falei, Senhor, amém. Enfim, essa fase já de muitas teorias, ela se encerrou. E estou numa fase onde nós já estamos clinicando, então já é mais tranquilo estar colocando em prática. Mas, antes de começar as férias, eu pedi muita direção para o Senhor, porque eu falei, Senhor, eu preciso voltar para o Senhor de corpo, alma, espírito, mente, coração. E foi onde que o Senhor nos deu, a graça de mergulhar novamente na presença dEle. E esse período o Senhor disse para mim: jejum da aproximação, dia das ministrações que o apóstolo tem feito, e eu percebi que realmente, não somente como eu, mas muitas pessoas e muitos ministros vão é, se afastando pelas suas tarefas do dia a dia, pelos seus movimentos, pelos seus adquirir recursos, por muitos motivos. E isso vai fazendo com que a gente vai saindo da mentalidade do Senhor, a mentalidade de Sião. Qual que é a mentalidade de Sião? Davi fez todo aquele trabalho e ele conquistou a fortaleza de Sião. Por quê? Porque ele queria estabelecer um reino para o Senhor, um reino de justiça. Hã? Qual que é a visão? Voltar para a pedra angular. Isso é muito importante, queridos. Isso é fundamental. Nós somos agentes do céu aqui na terra para cumprir a vontade do nosso Pai. Assim o Senhor Jesus falou: eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Então, nós não podemos sair desse propósito, nós não podemos anular esse propósito na nossa vida. Então, o Senhor me deu o jejum da aproximação, e foi aonde que eu comecei a levantar níveis de oração e adoração. E o Senhor disse assim para mim: olha, comece com adoração, coloque um louvor genuíno e cante para mim. E foi aonde que eu comecei a cantar para o Senhor. Eu escolhi um louvor aonde um louvor muito bonito, ele é um, depois eu posso até colocar no grupo para vocês, aonde a cantora em espanhol ela fala assim: eu jogo a minha coroa aos seus pés, Senhor, porque só tu mereces, né? Então eu comecei a cantar orando ao Senhor, e foi aonde que o Senhor foi me dando todas as direções para este período. Então, qual que é o tema principal? João 4:35. Então, esse período de jejum, que será o jejum da aproximação, oração e adoração, você pode escolher um período. Olha, eu quero fazer esse jejum. Vou ficar sem me alimentar, sem tomar minha água.
Eu separei aqui 4 momentos que você pode estar escolhendo um para você. Eu vou fazer das 6 da manhã ao meio-dia, mas você pode escolher 6 da manhã ao meio-dia, ou do meio-dia às 6 da tarde, ou das 6 da tarde às meia-noite, ou da meia-noite às 6 da manhã. Procure seis períodos aonde você possa estar fazendo, tá? Se dedicando aí. Ah, mas da meia-noite às 6 da manhã eu estou dormindo. Então, separa um período. Separe um período onde você possa estar aí fazendo isso para com o Senhor. Amém? Tema principal, João 4:35. Vamos à nossa palavra? Está dada as informações, né? Essas 7 semanas e o porquê nós vamos estar trabalhando, tá? Então, a junção de 2026, ela dá 10. E 10 fala da 10ª letra, que é Yod, né? Letra Yod, ela representa a mão do Senhor, né? Sobre nós, a mão. Então, pode ser um ano de graça, que seja um ano favorável, né? Ou pode ser súplica, ou graça, ou súplica. Se for graça, é a mão favorável. Se for súplica, nós precisamos nos expor para o serviço do reino, né? É melhor, né, ser um ano de graça. Então, eu vou trabalhar, eu vou me movimentar, eu vou fazer algo para o Senhor e eu vou me colocar, porque senão as próprias pedras vão clamar em meu favor e por mim. Então, que as pedras não clamem, né? Em nome de Jesus. João 4, a partir do verso 31. No meu aplicativo da Bíblia, no celular, diz a grande colheita. Olha que maravilhoso. Mas na minha Bíblia física diz a ceifa e os ceifeiros. Neste interim, 31, os discípulos lhes rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele disse: Uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. E diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido que comer? 34, e Jesus disse: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda falta 4 meses para a ceifa? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 4 meses. Não dizeis ainda que falta 4 meses para a ceifa, para findar, para colher? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquearam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a sua recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de sorte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois, no caso, é verdadeiro ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalham e vós entrastes no seu trabalho. Queridos, sabe, quando a gente se propõe a fazer algo no Senhor, todos os céus se movem em nosso favor. Porque o trono do Senhor não é um trono estático, mas ele tem rodas e ele se movimenta nessas rodas. Então, todas as vezes que nós fazemos algo para o Senhor, os céus, ele vai se mover em nosso favor. Então, esse é um ano de movimento, que nós não estejamos parados, que nós não estejamos estáticos. Também, a junção de 5.786 é 8. E 8 fala de uma letra. A oitava letra chama RET, ou chat, né? Essa letra, olha que maravilhosa que ela representa uma porta de entrada, ela representa a palavra ahavá, que é o amor que nos une numa verdadeira comunhão. Ela também é a porta do nosso coração, né? João 17, 22, 23. Ela é novos começos, é graça novamente, tá? Então, esse é um momento que a gente pode fazer muitas coisas este ano. Agora, compete nós levantarmos e fazermos para o Senhor.
né? Então, que a gente sai, né, desse entorpecimento que o mundo e que a igreja está vivendo para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para ser, frutíferos, prósperos, né? Ser frutífero agrada a Deus. Não deixemos de orar por vocês, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda obra, crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses 1, 9, 10. E em Gênesis 49, 22, nós vemos José, um ramo frutífero. Então, a bênção do alto do céu e das profundezas para abençoar as nossas vidas, tá? E Jesus reservou um único julgamento, mais severo, que foi para a árvore infrutífera. Então, ele amaldiçoou ela porque ela não dava frutos, né? Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e mais nada encontrou, a não ser folhas. Então, lhe disse: nunca mais lhe dê frutos. Imediatamente a árvore se secou. Mateus 21, 19. Então, Jesus fez isso para demonstrar o poder que possuía, não para demonstrar, né? Mas para mostrar que ele espera que nós sejamos produtivos, né? E Israel, né, foi uma nação que perdeu muito com o Senhor. Por quê? Porque Israel, ela perdeu o seu posto de nação privilegiada por não produzir frutos, né? Mateus 21, 43. E eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê frutos do reino. Então, o que é dar frutos, né? Dar frutos é produzir uma variedade de resultados. Nós não sabemos se todo o nosso trabalho vai ter resultado, mas nós nunca saberemos se nós não fizermos. Então, nós precisamos trabalhar para o Senhor e fazer. Fazer o quê? Fazer tudo dentro da casa do Senhor, organizar a casa do Senhor, separar alguns, né? Olhar outros, deixar as pessoas trabalhar, porque na casa do Senhor tem muitas moradas, então tem muito trabalho dentro da casa do Senhor. O Senhor não quer ver as pessoas paradas, ele quer ver que as pessoas continuem fazendo o trabalho, porque Jesus mesmo disse: olha, eu trabalho e o meu pai trabalha, ainda continua trabalhando até agora, e eu estou trabalhando e vocês também trabalham. Então, isso é muito importante. E outra coisa que Paulo disse, né, em Romanos 1,13, que eu achei maravilhosa essa palavra: meu propósito é colher fruto entre vocês, e assim como eu tenho colhido entre os demais gentios. O fruto do cristão é outro cristão. Então, qual que é a nossa grande comissão? Ganhar pessoas. Ganhar pessoas, levar as pessoas ao amor de Deus, aproximá-las no amor de Deus. Isso é muito importante, queridos. Levar as pessoas ao amor de Deus. Comunhão, unidade e trabalho. Agora, é claro, né, queridos, que a gente sabe que sempre haverá. Toda vez que nós nos levantarmos para fazer um trabalho no Senhor, para que a gente dê fruto e seja produtivo, nós vamos ter uma luta com o Espírito, né? Porque Jezabel, ela se enfia dentro das igrejas. Por quê? Porque ela está sempre olhando os nossos frutos. Ela vai trabalhar para que não haja unidade, ela vai quebrar unidades, ela vai separar pessoas. Para quê? Para que a nossa frutificação ou pare ou não tenha frutificação, ou sejamos infrutíferos, ela vai estar sempre trabalhando para que isso não aconteça, né? E, né, até marquei algo para falar para vocês aqui: produtividade baixa, sem resultados. Toda vez que nós paramos, né, nós não temos nada para colher, tá? Então, a palavra Nabote significa frutífero. Por isso que eles queriam roubar a herança de Nabote. Não permita, queridos, que as nossas heranças, que foram ganhadas com tanto amor na cruz, e o campo que você trabalha, o território que você atua, seja roubado porque você está esperando que alguém faça por você.
Faça, começa fazendo por você mesmo, né? Porque é, tem muita gente olhando para os nossos frutos. E os nossos frutos são bons, né? São frutos produtivos no Senhor. Amém? Então, esse é o trabalho que nós vamos desenvolver nessas semanas. Ainda não defini se vai ser tudo no Instagram ou os shabates eu faço no meu canal fechado aqui no YouTube. E aí, tô esperando só a direção do Senhor para minha vida mesmo, estou buscando ainda que Ele venha falar, porque estou bem na dependência dele mesmo. Amém, queridos? Estou procurando vestir a capa da humildade para que é, a gente não seja visto pelos olhos do inimigo. Porque todas as vezes que nós nos levantamos para fazer algo, nós podemos cair na soberba, né? Então, nós precisamos nos desligar disso tudo. A festa das trombetas, ela representa primícias, né, queridos? Eu sou a primícia do Senhor para este tempo, né? A palavra de Apocalipse é maravilhoso, acho que é Apocalipse 11:15. Deixa eu pegar aqui para vocês. É Apocalipse 11:15. Eu gosto de um fundo de louvor, mas o YouTube tem direitos autorais, então fica meio estranho, né? Sem um louvorzinho, mas eu vou achar um fundinho só de toque para ver, para a gente não ficar sem um sonzinho. Olha, Apocalipse 11:15, a sétima trombeta. Então, o sétimo anjo fez soar a sua trombeta e aconteceram no céu fortes vozes que proclamam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará por séculos dos séculos. E os 24 anciões que estavam assentados em seus tronos diante do Senhor prostraram sobre os seus rostos e o adoraram e declararam: Graças te damos, Senhor Todo-Poderoso, que era, e porquanto assumisse o teu grande poder e começaste a reinar. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Então, essa é a nosso trabalho que nós vamos desenvolver. Espero que vocês sejam abençoados. Espero que a casa ministerial aqui, muitos se levantem para fazer uns trabalhos para o Senhor, seja do mais simples, né? A um trabalho, eu quero trabalhar um pouco mais. Amém? Glória a Deus. O Senhor está aqui para receber os frutos dos nossos trabalhos. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo que o Senhor tem nos dado. Em todo tempo, a sua palavra é vida. E ela nos traz, Senhor, abundância de dias. Pai, que o Senhor possa nos abençoar nesse período dessas 7 semanas, Pai, em nome de Jesus, aonde nós teremos 7 Shabbats, Senhor, para chegar em Yom Teruah. Pai, que esse tempo seja um tempo de movimentos e muitas colheitas, para que nós produzamos aquilo que o Senhor tem dito. E sobre essa palavra, Senhor, de João 4:37, pois no caso é verdadeiro ditado, um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Pai, que nós possamos colher, Pai, de todo esse tempo deste trabalho. Que nós sejamos, Senhor, árvores frutíferas, que o nosso fruto, Senhor, seja recebido pelo Senhor em amor. Pai, em nome de Jesus, não permita, Senhor, que nós sejamos ludibriados por esse tempo, Senhor, de apostasia, da fé, por esse tempo de sonolência, de paralisação. Que nós nos levantamos para agradar o Senhor e que nós sejamos, Pai, aquilo que o Senhor espera que nós sejamos, ah, no nosso propósito e continuamos olhando, que essa é a visão, voltar para a pedra angular em nome de Jesus. Amém? Queridos, Deus abençoe cada um de vocês, que vocês possam estar nessa jornada junto conosco e que seja uma bênção em nome de Jesus. E fiquem todos com Deus. Shalom, shalom.